Tá sim, dá pra ver direitinho. Obrigada. Bom, bom dia. Na verdade, hoje a gente vai ter uma aula que conta como se fossem 3 aulas. Então, vai ser a aula daqui das 8 até as 9h20. E era para ser 2 aulas separadas, mas como os assuntos são muito semelhantes e eles se conectam uns com os outros, aí eu decidi colocar tudo numa aula só. Então, a gente vai começar com a aula de Sociologia sobre subdesenvolvimento. Então, como é que se dá o desenvolvimento, o subdesenvolvimento? Primeiro, tem todas aquelas questões de raízes históricas que eu vou colocar aqui depois, mas a grande coisa do subdesenvolvimento é que é um país que ele tem uma perpetuação de pobreza. E como essa pobreza ela se perpetua? Primeiro, com a concentração de renda. Aqui nesse gráfico aqui de baixo, ele diz assim: o Brasil é pobre. Por quê? Porque se você observar a base econômica do nosso país, diz que 66% das famílias elas só ganham até R$ 2.000. R$ 2.000 para você viver e sustentar uma família inteira é muito pouco dinheiro, a depender do lugar que você viva. Um grande metrópole como São Paulo, R$ 2.000 é o mínimo do mínimo para conseguir sustentar uma família. E mesmo assim, suas necessidades ainda não são atendidas. Enquanto que 1% da população ela vai concentrar salários de até R$ 33.000. Concentração de renda altíssima. Tem questões também sobre a dependência econômica, porque a maioria dos países, todos os países subdesenvolvidos, eles são dependentes econômicos dos países desenvolvidos, seja por dívida de empréstimos que eles tenham pegado séculos atrás, ou por negociações que os países subdesenvolvidos foram parte minoritária, ou pela própria produção do país. Porque perceba que os países subdesenvolvidos, eles vivem por exportação de commodities, que são as matérias-primas. Só que essas matérias-primas, elas são produzidas em latifúndios. Ou seja, além de ser uma produção barata, com pouca tecnologia, que gera pouco lucro para o país, em termos gerais, esse lucro ele fica concentrado nas mãos dos latifundiários. Isso aqui, esse gráfico aqui na direita, ele mostra justamente isso. Como a estrutura fundiária brasileira, que são a divisão de terras brasileiras, ela se dá e a concentração que ela tem. Aí aqui, nessa parte aqui da esquerda, mostra os estabelecimentos rurais. Aqueles que têm mais de 1.000 hectares, os grandes latifúndios, é 1,6%. Porém, eles ocupam a área de 43, quase 44% das áreas rurais brasileiras. Enquanto que os pequenos, médios produtores, eles vão ocupar metade, a outra metade. Ou seja, é como se 1,6% ocupasse metade do Brasil e os outros 98% tivessem que sobreviver com a outra metade. Isso aí é a concentração fundiária. A dependência tecnológica dos nossos países. Bom, a dependência tecnológica, ela vem do que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Como assim? Os países desenvolvidos, eles vão fabricar produtos com mais tecnologia e os subdesenvolvidos, eles vão oferecer a matéria-prima. Isso mantém o país numa situação inferior, porque ele passa a ser necessário que se oferte matéria-prima, é claro, mas essa matéria-prima, ela fomenta a situação do país como agricultura, como pecuária, como extrativismo, que é a situação que o Brasil ainda está hoje. E outra, essa dependência tecnológica, nos países pobres tem grandes empresas sim, porém, a maioria dessas grandes empresas são montadoras, filiais, que vêm para os países subdesenvolvidos para que possam extrair sua matéria-prima e que possam se aproveitar
dos baixos direitos trabalhistas que a população desses países tem, desse país, nosso país, China, Índia, Indonésia, que esses países têm. Por quê? Porque eles são uma mão de obra muito mais barata e acessível. Só que a gente pensa que isso é tão bom porque traz empregos, certo? Só que, na verdade, a maior parte dos lucros que essas empresas oferem, elas vão de volta para o país de origem. Então, eles ficam cada vez mais ricos e uma pequena parte é que fica no nosso país. Aí aqui é a evolução dessa DIT, dessa Divisão Internacional do Trabalho, né? Que começou lá no colonialismo, lá pelo século XV, XVI, que aí começou. A colônia, ela pegava os metais preciosos, as especiarias dos escravos, levava para as metrópoles e ela devolvia como manufatura. Lembre-se que nessa época as manufaturas eram proibidas nas colônias. Então não tinha jeito, era assim. Aí depois, no capitalismo industrial, que foi pela Revolução Industrial, no século XIX, as metrópoles, elas recebiam o quê? As produções agrícolas, minerais e fósseis, como carvão, que precisava para alimentar as fábricas, e devolvia os produtos industrializados. O capitalismo financeiro, após a Segunda Guerra Mundial, após 1950, que é justamente quando a gente começa a nossa industrialização, que eu vou falar depois, a gente tem primeiro a dita clássica, que novamente continua-se os produtos primários agrícolas, minerais e fósseis, como petróleo, e daí os países desenvolvidos eles devolvem os produtos industrializados e os capitais, que são as tais das fábricas, são os investimentos e os empréstimos. Começa aí os empréstimos. E hoje a gente está nisso daqui. Os países subdesenvolvidos, industrializados, como o Brasil, eles vão entregar produtos industrializados, sim. Porém, esses produtos industrializados, eles têm menos tecnologia do que os países desenvolvidos fornecem para a gente. Celulares, carros, essas coisas não vêm do Brasil. Eles vêm de países estrangeiros. O que a gente devolve para eles é muito pouco e continua sendo a maior parte em matéria-prima. Por que isso? Em função do colonialismo e do imperialismo. Colonialismo de todas as colônias e imperialismo mais concentrado na região de África e Ásia. Aí, nessa época que foi fomentada essa divisão internacional do trabalho, só que hoje essa função de metrópole e colônia se mantém, justamente por causa disso. Não é uma divisão, eles não assinaram um termo, mas com o passar dos anos, com o passar dos séculos, a situação não mudou. A gente achava que ia mudar com a independência dos países e tudo mais, mas não. Continuamos do mesmo jeito, só com um nome diferente, com um nome de livre. E o que são esses embargos econômicos? Os embargos econômicos, eles são as limitações de investimento que os países fazem. A gente quer que você cresça, mas não vai crescer tanto não. Porque se você, país subdesenvolvido, crescer muito, se você se desenvolver demais, você vai passar de ser um empregado meu para ser um concorrente meu. Isso não pode acontecer. E isso ajuda na perpetuação do subdesenvolvimento dos países que já eram pobres, ou de terceiro mundo. Só que terceiro mundo já um nome obsoleto, já não se usa muito, é subdesenvolvido mesmo. Aí, países emergentes. Os países emergentes eram aqueles que o quê? É um nomezinho novo. Para dizer o quê? Que é um país que ele é rico de dinheiro e pobre socialmente. O Brasil é um bom exemplo. A gente é um país rico, muito dinheiro, sério, Brasil, em forma de imposto, em forma de lucro, em forma de ganho, em forma de tudo. Mas nós somos um país pobre, porque a nossa população é pobre. Porque a nossa população não tem acesso a esgoto, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde. Quer dizer, tem e não tem ao mesmo tempo. Mas quase metade da população brasileira não tem acesso a esgotamento sanitário. Água limpa. É o básico do básico, entende? Ou seja, a gente está numa situação de país muito pobre, com muito dinheiro. Por quê? Por questões políticas.
é necessário que essas pessoas continuem pobres para que elas sirvam de matéria-prima, de mão de obra, para enriquecer o bolso de latifundiários, dos donos de empresas, dos donos de grandes fábricas, e assim vai. Então, como é que a gente vai dividir o mundo hoje? A gente pode dividir de muitas formas, e uma dessas formas são os países norte e sul. Perceba que os países do norte são geralmente os países que foram os colonizadores. Mas tem uma exceção aqui embaixo, ó, que faz uma curvinha aqui, na Austrália. A Austrália, ela foi uma colônia da Inglaterra. Porém, ela conseguiu, por suas reformas políticas, se desenvolver de tal forma que hoje ela é considerada um país de primeiro mundo. De tudo. Tecnologia, de educação, social. Se desenvolveu muito bem. Está nos maiores rankings do IDH do mundo, Austrália e Nova Zelândia, principalmente. E estão no sul. Então, é essa diferença que faz entre os países do sul, que tem essa curvinha diferente aqui. E nós temos aqui dois grupos especiais entre os países subdesenvolvidos, são os países emergentes, que a gente chama dois grupos principais, que são os BRICS e o MIST, que é uma divisão nova. Os BRICS, eles são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O MIST, que é um novo grupo, ele vai ser o México, a Indonésia, Coreia do Sul, Turquia. Aqui tem um mapinha mostrando os BRICS, que a gente já conhece, que falamos desde o ensino fundamental, que está aqui no país emergente, mas nunca sai de país emergente, é uma coisa impressionante. Passou a vida toda sendo país emergente. E o MIST, que é o novo. E por que eles são um grupinho novo? Porque aqui, ó, esse grupo, em 2001, isso aqui ainda é em 2001, faz tempo, quer dizer que eles cresceram muito mais daqui para lá, de lá para cá. Então, o PIB em 2001 foi 3,9 bilhões, teve um crescimento médio de 55,6%. A população desse país é 472 milhões de pessoas. População dos 20 aos 50 anos de idade, 54%. Por que isso é importante? Lembra daquela pirâmide etária? Significa que eles estão passando de uma situação de país subdesenvolvido, que os subdesenvolvidos eles têm a maioria de crianças, né? Eles estão passando de subdesenvolvido para desenvolvido, onde a maioria das pessoas são adultos ou idosos. E são lugares de bom investimento. Esses papeizinhos aqui. Então, como é que uma pessoa supera o subdesenvolvimento? O único jeito de você superar o subdesenvolvimento é você romper com essa dependência econômica, primeiramente. Porque você diz, mas o Brasil é rico. Mas a gente tem uma grande dependência econômica. Nós temos uma dívida no Banco Mundial, no FMI, grande, enorme, coisa de bilhões de reais. E nós entregamos nossa receita, aproximadamente mais da metade da nossa receita, para pagar a dívida externa, os juros da dívida externa, não foi nem a dívida. Então, assim, a gente não está conseguindo usar o dinheiro do nosso país para o nosso país. Só metade, menos da metade. E a dívida só cresce porque juros eles vão crescendo loucamente. E continuaremos pobres enquanto isso não for resolvido. Também há a questão da dependência política, que a gente tem metade do dinheiro, mas se essa metade desse dinheiro fosse realmente investido, nós conseguiríamos sair desse ponto de país emergente para ponto de país desenvolvido, sim. Que há o potencial para isso. Mas não será feito. E outra, se esse país ele conseguir passar de país subdesenvolvido para desenvolvido, a gente tem que ver o ritmo de consumo desse país. Porque o que é que acontece? Os países desenvolvidos, eles tendem a ter um altíssimo consumo de recursos naturais. Altíssimo. Então, assim, se todos os países virarem desenvolvidos, sem controle desse consumo, sem controle de produção, sem controle de consumo de recursos naturais, nós vamos entrar em crise. Na verdade, nós já estamos em crise. Nós vamos entrar em crise mais rápida. Por quê? Porque a gente atrelou o desenvolvimento humano ao poder de consumo.
Uma coisa que o capitalismo entregou pra gente. Você é rico se você consome muito. E a gente internalizou isso. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais coisa você quer ter. É assim, foi assim que a gente foi treinado. Então, quando esses países eles vão se desenvolvendo, eles passam a consumir mais. Então isso tem que ser revisto, porque o planeta não suporta, ele não suporta esse tipo de coisa. É tanto que isso é uma desculpa dos países desenvolvidos. Ah, mas também se todo mundo ficar rico, aí estraga tudo. É, meu filho. Mas se você diminuir o seu consumo, dá para todo mundo consumir conscientemente. Ah, essas são as questões do subdesenvolvimento. Mas o que significa? O que significa? Significa que essas pessoas de países mais pobres, elas têm menos acesso ao consumo, elas têm menos acesso à comida, elas têm menos acesso à tecnologia, elas têm menos acesso a tudo que pode fazer elas crescerem como indivíduo. Justamente isso é um projeto mundial de controle de comércio. Isso é um controle capitalista, monetário, para fazer as pessoas ficarem em determinadas posições para sempre, se possível. Não é possível. Vai quebrar algum dia isso aí. Mas por enquanto, a intenção é essa. Então, qual é a grande questão do subdesenvolvimento dos países e do capitalismo? Cidades. As cidades, elas foram essenciais para o crescimento capitalista. E a gente vai ver como essas cidades se relacionam com as pessoas, se relacionam com a nossa economia e com o meio ambiente. Primeiro, a urbanização. Gente, a gente pensa em urbanização como se fosse uma coisa que só nasceu lá na Revolução Industrial, mas não é. A urbanização foi muito tempo atrás. Logo que os seres humanos eles passaram a ser sedentários, eles passaram a se agrupar em vilinhas, essas coisas assim, em aldeias, né? Certas sociedades elas foram criando as suas hierarquias, os seus reinos, e com isso houve a criação de cidades. No Egito Antigo tinha, na Grécia Antiga tinha, a Mesopotâmia tinha, os astecas, os maias e os incas tinham cidades. Só que tinha uma diferença dessas cidades. Essas cidades eram pequenos centros urbanos que vinham do comércio. Ok. Só que ao redor deles tinha toda uma questão agrária. Então eles dependiam do rural para a manutenção da cidade, correto? E era pouca gente que morava nas cidades. Muito pouca gente. Mas começou aí, tá? Aqui é uma cidade da Idade Média, os burgos, que eles chamavam, né? Que eram protegidos pelos senhores feudais e tudo mais. Aí nasceu a burguesia, nasceu aquelas grandes feiras, enfim, toda aquela questão de crescimento. As cidades começaram a crescer aqui, mas ainda tem uma grande questão rural. Eram mantidas pelas pessoas rurais, por enquanto. Mas aí o que aconteceu? Revolução Industrial na Europa. Pá. 1800 e tarará, século XIX, e dá-lhe a fazer fábrica. Por quê? Porque eles queriam enriquecer. Só que não dava mais para fazer enriquecer, invadindo o mar e fazendo colônia. O que é que eles fizeram? Imperialismo. Vamos para a África, vamos para a Ásia, vender lá. E para isso a gente tem que produzir. Só que eles produziam muito. E precisa de matéria-prima para produzir. Lembra que a Inglaterra ela produzia lã, ela produzia tecido, essas coisas. Então, eles expulsaram as pessoas da cidade, as pessoas foram. As pessoas expulsaram as pessoas da área rural e as pessoas da área rural tiveram que ir para as cidades. E foi uma migração em massa para os grandes centros urbanos, que eram os produtores, que era onde tinha emprego, que era onde tinha fábrica, que era onde tinha tudo, que era onde tinha escola, que era onde tinha médico, que era onde tinha os transportes. Então, assim, não existia, não tinha mais como manter a vida rural, porque não tinha espaço, as pessoas eram expulsas e só tinha como viver nas cidades. Mas tinha um porém. As cidades não estavam preparadas para isso. Lembre-se que as cidades eram pequenos núcleos onde pouca gente vivia. E de repente,
Não mais que de repente, em um século, a população quadruplica. Londres, no fim do século XIX, já tinha 1 milhão de pessoas. Ora, é muita gente numa cidadezinha. Falta de esgoto, doença, cólera, peste, sífilis, tudo que tinha de desgraça tinha nessas novas cidades. Mas elas tinham uma coisa muito importante: dinheiro. Dinheiro. A grande coisa que elas tinham era dinheiro. Porque lembre-se que elas estavam extraindo dos países pobres, da gente. Ou seja, elas tinham dinheiro e tempo, né? Elas tiveram dinheiro e tempo para, depois que aconteceu todas essas desgraças aí, elas se reorganizarem. E hoje, as cidades dos países desenvolvidos são mais planejadas, são abertas, né? Tem toda uma questão sanitária, tudo bonitinho. Mas, ó, levou muito tempo. Isso aqui foi em 1800. A gente veio se urbanizar em 1950 para lá. Mas eu vou chegar nisso ainda. Então, isso aqui foi o início da urbanização dos países desenvolvidos, aproximadamente no século XIX. Depois, teve a segunda leva, que foi pós-segunda guerra. Que aí começou a gente a se urbanizar. Os países periféricos. Porque a ordem mundial estava mudando. Quem ia comandar o mundo agora? Os Estados Unidos. Então, o esquema do mundo mudou. E já não era conveniente, para manter a filosofia estadunidense, já não era conveniente as pessoas ficarem na sua zona rural. O Brasil precisava crescer, os países periféricos precisavam crescer rápido para poder acompanhar a mudança do mundo que estava acontecendo. E com isso se deu a urbanização brasileira. Lá na época de Getúlio Vargas, começou, em 1930, né, que foi depois da Segunda Guerra, 1950, por aí, começou a vir gente. Encheu as cidades. Encheu as cidades. E essas cidades começaram a passar pelas mesmas mazelas que as cidades inglesas do século XIX passaram. Sendo que a gente estava no século XX, na metade do século XX. Há uns 70 anos atrás, 1950, foi um dia desse. Ou seja, a gente teve que crescer rápido, mas a gente cresceu desordenadamente. Porque lembre-se que a gente tem um dinheirinho, mas não tem o dinheiro que eles tinham, e a gente não teve o tempo que eles tiveram para nos organizar. Nós ainda estamos num processo de desenvolvimento que eles passaram há um século atrás, há mais de um século atrás. No Rio de Janeiro, quando começou essa grande urbanização do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era conhecido como um lugar que os viajantes, os imigrantes, eles iam para morrer. Porque a cólera, febre amarela, era chegar no porto e ficar doente. Era impressionante, era assim. Mas foi desenvolvimento, políticas públicas de saúde, de controle e tudo mais, e a gente está conseguindo, assim, levar a nossa urbanização, né? Então, quais são alguns dos grandes problemas que a gente teve com isso? A favelização, porque lembre-se que muitas pessoas que vieram para trás eram pessoas pobres, elas queriam tentar arranjar uma vidinha melhor para elas. Só que pessoas pobres não moram nos grandes bairros, eles não moram no centro, eles moram lá no beco, lá em cima do morro, lá numa baixa, assim, que inunda, né, na beira do rio, nas favelas. Isso leva à falta de infraestrutura, à violência e poluição de todas as formas, de ar, de água, desmatamento e o desemprego, porque a cidade, porque a cidade ela não tem suporte para tanta gente. É aí que surge o subemprego. Uma pessoa que ela só sabia lavrar, que ela sabia cultivar, ela tem um espaço social importante, vocês concordam? Ela tem um conhecimento importante, ela sobrevivia do próprio trabalho. Numa cidade, ela não vai conseguir fazer isso. Ela não vai conseguir alimentar os seus filhos. Por quê? Porque o trabalho que ela aprendeu a vida toda a fazer não tem valor. Então, essas pessoas vão para galpões de fábrica, vão para trabalho escravo, vão viver do que der para poder conseguir ver na cidade. Mas, meu Deus, para que esse sofrimento todinho? Porque nas cidades é onde a gente encontra as coisas.
é onde a gente consegue colocar uma criança na escola, é onde a gente consegue acessar um posto de saúde, é onde a gente consegue comprar uma televisão, comprar uma geladeira. A área rural, ela sofre muito porque ela é distante e sofre muito também por causa dos grandes produtores que tomam a terra dos pequenos. Então, assim, foi o jeito. É aquela coisa. Foi crescendo, foi indo e foi o jeito de continuar. É tanto que em Brasília, que é uma cidade altamente planejada, os trabalhadores que ficaram lá, né, que os trabalhadores, a maioria nordestinos que ficaram lá, ficaram por lá. E aí, então, Brasília é dividida numa área nobre, que é a cidade planejada, e favela. Olha só como é que funcionam as coisas. Então, mesmo na cidade planejada, não houve planejamento. Que as pessoas foram deixadas ao Deus dará. Meio ambiente. Agora a gente vai entrar, passamos pela questão da urbanização, tanto antiga quanto a recente. E agora a gente vai ver como é que se dá a relação dessas cidades com o meio ambiente que elas ocupam. Uma coisa interessante sobre as cidades é que elas ocupam espaço, certo? As construções ocupam espaços. E que todo espaço que ele é ocupado ou é deixado sem ocupação é feito assim de forma intencional. É o que a gente diz assim: ah, vou deixar esse terreno aqui vazio. Ele está vazio, mas ele agrega valor com o tempo. As construções vão crescendo, a cidade vai se desenvolvendo. Então, mesmo espaço vazio, ele tem uma função. E ele tem uma função também aqui. Todos os espaços eles são estratificados pelas classes sociais, ou seja, mesmo o terreno baldio, ele é de alguém. Então, quando a pessoa faz a sua casinha, quantas vezes a gente não viu os assentamentos, as invasões, né, que eles dizem? Porque é proibido por lei manter um terreno sem produtividade nenhuma. É proibido. Só que eles chamam de invasão, né? Quando as pessoas entram para construir suas casas lá. Quantas vezes a gente não viu dezenas, centenas de famílias serem expulsas das suas casas que elas passaram a vida inteira em prol de uma única pessoa que possuía um terreno que estava improdutivo? É tudo esquematizado, entende? As ocupações e não ocupações são todas planejadas para a manutenção social. Aí essa imagem é clássica. Todo mundo já vê essa foto. Todo livro de geografia, todo livro de qualquer coisa tem isso aqui. Porque é assim que funciona. Professora, Ah, oi. essa imagem eu estava vendo essa semana no Twitter. Aí tinha assim, essa parte mais elitizada, mais tinha assim, capitalismo. Essa parte mais pobre tinha comunismo. Caralho. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eles uma imagem que é clássica do capitalismo para poder jogar contra o comunismo, que não tem nada a ver, né? O professor de geografia fica chorando quando vê essas coisas. Chora, com Ele passa a certeza. vida toda, ó, nessa foto. Mas sim, esse é um exemplo clássico do capitalismo e como ele funciona nas cidades, entende? Porque esse lado direito aqui é o lado rico, que mora. Isso aqui é o quê? Um prédio por andar, com piscininha na varanda. Isso aqui, filho, uma multidão de gente num monte de casinha pequena, uma em cima da outra. Isso aqui, isso aqui não é feito por coincidência. Isso aqui existe porque as cidades elas são assim, elas têm discrepâncias enormes. Na mesma rua que passa um Camaro, uma Ferrari, passa o vendedor de coxinha numa bicicleta ao mesmo tempo. E você fica, que lugar é esse que a gente vive? Né? Que ambiente é esse que a gente está formalizando? E aí tem uma coisa que eu descobri fazendo essa aula, que eu tinha essa percepção e eu fiquei, minha nossa, é verdade. Os recursos naturais das cidades, elas são dominados pelas classes dominantes. Como assim? O acesso à água limpa, o acesso aos melhores terrenos, o acesso a um lugar sem poluição, sem barulho, sem precisar ficar perto de trem, sem precisar ficar perto. Menina, eu tava pensando nisso também essa semana. Porque, menina, é muito incrível isso. Porque eles que desgraçam tudo, né, com o meio ambiente. E o pobre que vai penar, né? Porque o rico é que fica com a parte verde. A gente vê os quintais desse povo rico em Instagram,
Tipo, uma coisa assim incrível, em chácara e não sei o quê. Aí eu fico chocada, porque o pobre ele tem que ficar com esgoto, com não sei o quê, e o rico vai sempre ficar com o natural, né? Mas é que tá. A galera rica gosta da natureza? Ninguém não gosta, não. Diabo de natureza. Isso aqui é natureza? Olha essa imagem na esquerda. Isso aqui é um jardim com uma graminha, com uma palmeira ali, uma palmeira aqui, umas plantas coloridas. Mas isso não é natural. As matas que tinham nesses lugares foram destruídas. Isso aqui é um jardim planejado para atender uma estética, para ficar bonitinho. E que, na verdade, eles se apropriaram desse lugar e viram, a gente não pode destruir tudo, né? Fica mó feio, parece coisa de pobre. E fizeram isso. E criaram esses jardins, bem à moda da Europa. A Europa também fez isso aí. Então, assim, essa questão do visual, né? Isso é um fator de valor. Isso dá valor às partes ricas e desvaloriza as partes pobres. Se você prestar atenção aqui na imagem da direita, que é uma região mais pobre, a natureza daqui é muito mais original do que a da esquerda. Essas árvores, elas provavelmente já estavam aí ou foram plantadas, pegadas de muda e foram deixadas aí. Por quê? Porque eles não têm dinheiro para fazer esse projeto da esquerda. Então fica aquela coisa. Fica um lugar desequilibrado, fica um lugar que é de ladeira, que não dá para entrar. Fica um meio ambiente sufocado, né? No máximo umas árvores. Por quê? Porque a pessoa tem que ter espaço para fazer sua casinha. Então eles tentam, de qualquer forma, se encaixar no espaço que é dado a eles. Enfim, e esses recursos naturais, eles são negados a essas pessoas pobres que moram nesses lugares. Não chega o esgotamento, eles ficam perto dos lugares poluídos, perto de lixão, perto de fábrica que solta aqueles pó de cimento, dessas coisas assim, perto de carvoaria. Então, isso aqui é feito para fazer o quê? Para que as pessoas ricas não vejam as pessoas pobres. Se você prestar atenção, as pessoas pobres elas estão em um lugar longe, que a gente consiga assim, tô olhando para o outro lado, então não vou ver essa pessoa aqui. Elas estão escondidas. Quando você passa nas BRs, assim, dentro da cidade, você vai ver que nas beiras, assim, naquelas partes baixas, para onde a água escoa, é cheio de casa. Elas ficam dentro de buracos, literalmente. Aquilo, quando chove, enche tudo de água, alaga tudo. É um ambiente que foi deixado para o pobre viver. E esse pobre vai servir de matéria de mão de obra. Concorda? Então, assim, é uma perpetuação de relação com o meio ambiente que a natureza é destruída de uma forma ou de outra, tanto entre pobres quanto ricos, né? Por necessidade ou não. Mas o rico, ele vai transformar isso numa coisa estética. Vai ser uma natureza de Instagram. Para poder tirar fotos, para poder mostrar para os amigos. Mas nada disso é verdadeiramente natural. Não é uma natureza intocada só porque é verde. Tem um propósito. E essa aqui foi uma coisa que eu também descobri fazendo isso. O não lugar, vocês já ouviram falar disso? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Que é assim, é um lugar que ele existe e que ele não existe ao mesmo tempo. Como assim? É um lugar em que você está, mas que você está fora da realidade do mundo. O que são esses lugares? Eles são aqueles lugares que você entra e você se sente sozinho. Tem muita gente dentro do mesmo lugar, mas nenhuma dessas pessoas está relacionada de nenhuma forma a você. Como assim? Você entra no aeroporto, você quer ir e ir para algum lugar, sair e ir para algum lugar. É só um ponto. É um lugar que ele serve de passagem. É um lugar que não existe. Você não tem relações com aquele lugar. Você, como eu amo o aeroporto de não sei onde. Nossa, meu sonho é morar perto daquele. É só um. Não. É que nem uma rodoviária, tá lá só pra gente ir e sair. E muita gente tá lá. E as pessoas não sabem quem as outras são. Não tem nenhum tipo de conexão entre elas. Outra coisa são os supermercados 24 horas. O que é um supermercado 24 horas? O que é que ele atende? É natural uma pessoa sair de sua casa 2 horas da manhã para comprar alguma coisa? E achar um lugar aberto? Porque isso não é normal.
Isso aí foi uma coisa que foi criada recentemente para atender um projeto de consumo de que nós trabalhamos de dia, trabalhamos de manhã, de tarde e de noite. Então, nós precisamos de lugares abertos de manhã, tarde, noite e madrugada para ir sobrevivendo. Mas isso a gente não foi feito para isso, não. Entende que coisa estranha? Que você entra num lugar que fica à parte do mundo, que não tem conexão. É como quando você anda no meio de uma multidão na rua e você pensa, tá todo mundo sozinho aqui. Então, esses lugares são os não lugares. Eles foram projetados por necessidades capitalistas, por necessidades sociais das cidades urbanas, das cidades, para fazer o fluxo de pessoas correr. Isso não existe na zona rural. Isso não existia há 50 anos atrás. Percebe? Foi uma coisa criada para a nossa necessidade de hoje, para o que a gente acha que é necessário. Mas foi construída. E agora a gente acha normal. A gente nem percebe quando passa horas e horas dentro de um shopping, quando passa horas e horas esperando um voo, sem perceber, porque na verdade não está conectado com o nosso mundo exterior. Então, o que é que a gente faz para poder melhorar o acesso de todo mundo aos pontos da cidade? É necessária a intervenção de poder político, porque as pessoas de um status superior, elas não se misturam com as pessoas pobres. Isso não acontece, né? Pelo menos não por vontade própria. Então, o que acontece? O poder político tem que agir. Então, ele tem que favorecer que todo mundo consiga aproveitar a cidade, ajudando no acesso e na apropriação e uso do espaço da cidade. Ele tem que fazer parecer que a cidade pertence a todo mundo, porque ela pertence a todo mundo. Não é porque tem uma praia, a praia não é pública. E por que nem todo mundo vai? Tem praia de rico e praia de pobre em João Pessoa, se você for atrás. Porque certos lugares, eles foram gourmetizados. Meu Deus, eu sempre esqueço o nome daquele negócio que um lugar é pobre e depois ele vai se desenvolvendo e vai ficando inacessível para as pessoas pobres. Enfim, um dia eu vou lembrar. Mas é isso que acontece. E o governo tem que agir nisso para favorecer que todo mundo possa utilizar um pouquinho da sua cidade, que você mora. Quantas pessoas de João Pessoa nunca foram na praia? Eu conheço muitas. E elas são sempre pessoas pobres. Não é incrível? Você morar numa cidade litorânea e você nem se permitir ir numa praia? Pois é. É um ambiente de pertencimento. Eles não se sentem pertencentes àquele lugar. E é isso que a gente tem que impedir, porque é um ambiente que a gente constrói de todos. Bom, e aí a gente chega... Professor, Oi. com relação a isso, a minha avó, ela tem 53 anos. Eu tava conversando com ela e eu falei, mãe, eu chamo ela de mãe, né? Eu falei, mãe, vamos marcar pra ir no cinema, tá? Não sei o que. Ela fez, eu nunca fui. Eu fiquei impactada que uma pessoa de 53 anos nunca foi no cinema e mora aqui. Eu moro em Bahia, tipo, é pertinho de uma pessoa, Tambiá, só que nunca foi de fácil acesso para ela. A vida toda, sabe? Eu fiquei tipo, gente. Mas isso acontece muito. É impressionante como isso acontece. É justamente por quê? Porque quando a pessoa ela não sente que o lugar é dela, ela não vai. Ela não entra num lugar em que ela não vai se sentir bem-vinda. E o shopping é um lugar que, convenhamos, chega a ser bastante segregacionista. A depender de como você entra, como você se veste, as pessoas vão lhe olhar de um jeito muito diferente. A rua Sim, não. ela, Na ela, rua não. eu chamo, ela sempre se recusa a ir quando eu chamo. Ela não quer sair. Tanto que o lugar dela, que ela sai assim para se divertir, é na casa da minha tia ou para a igreja, só. Que é onde ela se sente bem, de verdade, sabe? Ah, vou entrar nisso agora. Pronto. Chegamos aqui no ponto de cidade e cultura urbana. O que é cultura? Lembra que a cultura, ela é como a gente age em relação a um lugar e como esse lugar vai responder em relação a gente. E vice-versa. Então, o que é uma cultura da cidade? É a gente, os seres humanos, tentando ocupar esse novo espaço. Porque, gente, pensa bem, nós não somos, nunca fomos feitos para viver nas cidades que nós vivemos. Os seres humanos eles passaram por 10 milhões
de anos de evolução, nós não vivíamos em cidades. Nós vivíamos em aldeias, conversando com as pessoas, cantando, plantando, né, fazendo nossas danças, fazendo nossos rituais. Hoje nós vivemos numa situação de isolamento extremo. Eu não estou nem falando do Covid. Mas é uma situação que está assim, que, não vou para tal canto, não gosto de ver gente. Quantas vezes a gente não falou isso? Que coisa estranha. Que coisa mais, né, fora do normal. Porque o ser humano é um animal social. Nós temos uma grande necessidade de viver em sociedade. E nós estamos abdicando disso por muitos motivos. Então, o que é que acontece nas nossas cidades hoje em dia? É uma massificação de sociedade. Eu não encontrei o termo que eu queria, né, para perda de individualidade, mas eu inventei esse termo. Massificação de sociedade. Como assim? Em especial nas metrópoles, né? Por quê? Porque a vida, ela passa a girar em torno do trabalho. E a gente para de socializar com as pessoas. O que é que isso significa? Que a gente vive em relação a uma carreira. Vocês, hoje, estão estudando para entrar numa faculdade, para estudar mais, para, né, passar anos de sua vida estudando, para entrar no trabalho, para passar outros anos de sua vida trabalhando, a vida quase toda, e depois ver o que faz. Não é assim? Aí eu digo, não tem socialização? Tem. No fim de semana, no intervalo do trabalho, né, de noite, quando dá, quando a gente não está trabalhando. Já perceberam isso? Então, assim, a gente passa de um ser social, de um ser que senta em roda, né? Dessas coisas, para virar um ser que trabalha sozinho, que vive sozinho, que mesmo quando está trabalhando em grupo, ele faz um trabalho individual, né? A proposta do ser humano hoje é ele trabalhar como se fosse um computador e só desligar quando o computador desliga. Por isso que a gente trabalha. Saí do trabalho, mas o trabalho acabou? Não. Você leva para casa, você faz relatório, você faz seus trabalhos, você faz um monte de documento em casa. A gente nunca trabalhou tanto na vida. Né? As pessoas criaram os computadores, tecnologia, não sei o que, vamos trabalhar menos agora. Que mentira! A gente trabalha muito mais do que antes. E a gente perde o contato humano, né? Quando a gente passa a valorizar o trabalho por si só. Quando a gente não percebe que o trabalho foi feito só para a gente ganhar aquele dinheiro para poder viver. Então, o trabalho passa a ser a nossa vida, o nosso meio de socialização. Então, tá vendo essa imagem da esquerda? Ela é muito comum em cidade pequena, que é quando você senta, quando você conversa com seus vizinhos, certo? Quando você vai lá com sua avó, com seu avô, vai brincar na rua. Mas nas grandes cidades, como nessa direita, as pessoas elas passam a virar um número. Essa multidão que você fica no meio, você não sente conexão com essas pessoas. Você não sabe quem elas são, você não sabe quem elas são filhas, você não sabe que história elas têm. E isso não importa, porque você não tem tempo para conhecer essas pessoas, porque você está ocupado trabalhando. É quando você senta dentro de um ônibus e que você vou ver a conversa do povo. A gente está gritando por dentro, tentando achar um meio de conhecer as pessoas, porque a gente não tem mais tempo de fazer isso. Aí o que a gente tem agora? Uma casa dormitório. As nossas casas, que eram pontos de reunião, elas passam a ser pontos de dormir. Eu, por exemplo, vocês quando chegarem na faculdade também, vão saber que sai de 7 horas da manhã, ou mais cedo ainda, passa o dia inteiro fora e volta de noite. É isso. Se você for num curso integral, a sua casa vai ser um ponto que você come e dorme. E depois sai de novo para viver sua vida do lado de fora. Então ela passa a não ser mais um ponto que você tá lá. Ela passa a ser só uma cama que você usa para descansar e depois ir viver a sua vida do lado de fora. Ela perde o propósito de abrigo, de comunidade que a sua casa tem, né? Até porque as famílias diminuíram bastante.
É difícil que tenha uma família grande dentro de uma casa só, né? Então, até isso você perde no convívio. Até nos seus laços mais próximos, que é o seu núcleo familiar, a gente perde o convívio. Por causa da sociedade atual. Do nosso esquema de sociedade atual. Então, o que é que foi feito para ver se resolvia esse problema do isolamento, né, das pessoas? Espaços de socialização. Que são o quê? Os parques, as praças, a orla das praias, as ciclovias. Isso é tão importante que isso diminui a violência, sabia? Certos países eles fizeram experiência que, melhorando a iluminação e melhorando a qualidade das praças, as pessoas passaram a sair de casa, porque a violência diminuía. A gente tem medo de andar na rua, a gente tem medo de ocupar as praças. Mas se a gente tem medo de ocupar as praças, alguém vai ocupar. Lembre-se que as cidades não têm espaços vazios não intencionais. Se tem um espaço vazio, alguém vai ocupar. Então, assim, se a gente não ocupa, se a gente fica preso dentro de casa, dentro dos apartamentos, pessoas vão ocupar, alguém vai ocupar. E já muitas vezes não são os vizinhos que você quer, não é mesmo? Então, assim, a gente tem que sair de casa. Para isso foram criados esses espaços de socialização, com árvores, com a verde, com brinquedos para as crianças, com lanchonete. E precisa ser assim, porque a gente precisa disso. É saúde pública fazer esse tipo de esquema do governo. É uma questão de. São políticas públicas que precisam ser feitas para a gente poder seguir em frente. Porque a vida é estressante. As pessoas não estão aguentando mais viver assim. E outra. E agora, soluções individuais. O que é que a gente está fazendo pela gente mesmo? Por quê? Lembre-se que eu disse que as metrópoles massificavam as pessoas, correto? Então, nós, seres humanos, mesmo sendo seres sociais, temos uma grande necessidade de ser um indivíduo, de sermos conhecidos individualmente por alguma coisa que fazemos. Então, a gente criou o que são chamados de tribos urbanas e as expressões artísticas urbanísticas. Como assim? O que são as tribos urbanas? As tribos urbanas, elas são um conjunto de pessoas, não necessariamente do mesmo lugar. Isso é uma coisa muito curiosa, porque não precisa ser do mesmo lugar. Elas só precisam compartilhar os mesmos ideais, né? Isso é uma coisa muito da globalização e dos centros urbanos, de você não precisar ver uma pessoa cara a cara para você se sentir conectado a ela, mesmo que ela esteja muito distante. E essas tribos, elas vão criar um sentimento de pertencimento, que é um PRO, sentimento de pertencimento de grupo. E eles vão criar uma nova estética para eles poderem se reconhecer, vão ter expressões culturais próprias, vai ter um direito à diferença, porque essas pessoas, elas não vão ficar na cultura de massa das cidades, né? Elas estão tentando criar um espaço para elas mesmas. Então, elas têm o direito de serem diferentes das outras pessoas. E mesmo que seja uma questão individual, fomenta a questão de... meu Deus. Fomenta a questão da coletividade. Porque a gente está em grupo. Não está mais sozinho. Né? Não gosta das coisas sozinho. Agora a gente é um grupo que gosta das mesmas coisas que a gente. Olha que coisa fantástica. Né? Só que, claro, que tem os contras. Quando a gente faz um grupo, tem os contras. Que é o preconceito com outros grupos. Os estereótipos que a gente coloca em cima dos grupos, isso aqui é importante. E o etnocentrismo, entre aspas, né? Porque esses grupos, alguns vão se achar mais importantes do que outros. Muitas vezes, devido às origens econômicas e étnicas, raciais, né, desses mesmos outros grupos, que eles se acham superiores. Aí a gente vai ver alguns exemplos dessas tribos urbanas. Gente, os funkeiros é uma tribo urbana. Você não reconhece é aquele que a gente faz meme, né? Do óculos colorido, da como é o short tactel, a blusa folgada, as correntes de aço penduradas. É uma estética. É uma estética que muita gente carrega do estereótipo. Por causa da raiz que ele teve, né? Que nasceu nas favelas, que nasceu da população negra. Tem muito estigma em cima dessas pessoas, do mesmo jeito que teve com o samba. O samba também é uma tribo urbana. Os sambistas, os pagodeiros, né? Você sabe quem é. Você sabe pelo jeito que ele toca, você sabe as músicas que ele ouve, entende? E cada um desses grupos, eles têm um tipo de estereótipo diferente. Aí tem os góticos,
todo mundo conhece aquela galera que veste preto, vai em cemitério fazer Deus sabe o quê. Bem, né? Deve ter ficado em alta lá no tempo de Crepúsculo. E aí teve os hippies, que já é bem antigo, da época de contracultura, da década de 1950. Os nerds, que a gente chama de geeks hoje, que é aquela galera que gosta de quadrinhos, que gosta de tecnologia, que gosta de anime também, ou daqueles filmes mais conceituais. Enfim. As patricinhas, né? Patricinha é uma tribo urbana. Aí eu fiquei, meu Deus, é uma tribo urbana? Como assim? Nego, tu conhece, né? É aquela menina de classe alta que compra tudo do bom e do melhor, que geralmente não trabalha também pra fazer isso. Aí tu vê, rapaz, é verdade. Porque elas andam tudo juntas. Porque elas são da mesma classe social, porque elas têm os mesmos custos. Né? Então elas são uma tribo, as pessoas se reconhecem. Você conhece uma pessoa dessa na rua, né? Porque tem os homens também que chamam os playboyzinhos. É uma denominação meio antiga, mas ainda tem. E você reconhece essa pessoa na rua, não reconhece? Porque ela faz parte de uma determinada tribo urbana. Tem os skatistas, galera que fica nas praças, eles são uma pessoa que ocupa muito as praças, os skatistas. São grandes ocupantes dos espaços urbanos, né? É tanto que os skatistas eles passaram de brincadeira de adolescente para competição, para de fato eles colocarem praça para skatista, né? No mundo todo. João Pessoa também tem, todo canto tem. Porque ele foi uma tribo urbana reconhecida, né? Forte. A galera do heavy metal, que era os shows que eles faziam escondidos naqueles galpões, por isso que chamava de underground, né? Porque era nos subsolos, os shows que eles faziam. E você reconhece essa galera do heavy metal, né? Pelas roupas pretas, com taxas, essas coisas assim. Otaku, que é a galerinha dos cosplay, que gosta de anime e cultura japonesa, que fica se fantasiando. Olha os otaku aqui embaixo. Meu Deus, eu não tinha visto o Stitch. As drag queens também, que, né, que lutam, que são um exemplo da classe LGBT, que, gente, isso aqui, esses exemplos que eu dei a vocês, a gente só vê em cidade. Onde é que tu já viu um sítio com otaku, um drag queen? Né? Não, isso não existia. Isso aí não é coisa de sítio. Isso aqui são coisas de centros urbanos e de pessoas que buscam formas de se expressar. Das mais variadas formas. E aqui, a gente vai ter as expressões artísticas. Se vocês se lembrarem, os museus, eles eram os grandes pontos de arte. Correto?